Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esse webinar sobre os princípios de agilidade, o Agile. Né? É um prazer para nós da IBM, é uma honra estar aqui com vocês, né, compartilhando esse conteúdo e aí estando nesse bate-papo com vocês aqui. Bom, vocês veem no fundo aqui uma estante cheia de livro, mas eu já adianto que eu não sou comentarista nem da CNN, nem da Globo News, tá? Não vou fazer aqui nenhuma análise política, nem muito menos dar os números do Covid. Eu sou, na verdade, um funcionário da empresa IBM. Meu nome é Cláudio Marinho da Cruz. Trabalho na empresa já há um pouco mais de 10 anos e atuo como gerente de conta. E participei e participo, né, da transformação ágil dentro da companhia. E aí, por isso estou aqui hoje, né, voluntariamente para conversar um pouco com vocês sobre esse tópico, né, do Agile. Não estou sozinho, né, a gente sempre vem em dupla aí, né, então vou ter um colega compartilhando comigo esse conteúdo, que é o Lucas Mendes. Lucas, por favor, se apresente aí. Obrigado, Cláudio. Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou o Lucas, eu trabalho na IBM já tem também um bocadinho de tempo, mais de 20 anos. Sou funcionário do Cláudio, ele é meu gerente, então hoje eu tenho que falar as coisas tudo bem certinhas, senão depois eu levo um puxão de orelha, né, Cláudio? Mas que alegria, eu quero, assim, falar da minha imensa felicidade, porque eu fui aluno do SESI, aqui na cidade onde eu moro, em Vinhedo, interior de São Paulo, Centro Educacional SESI número 242, do pré-primário até a minha 8ª série, de 1982 até 1990. E hoje é com muita alegria que eu posso falar com vocês novamente. Obrigado. Vamos lá, Cláudio. Que legal, eu não ia mencionar isso não, Lucas, mas você falou, eu também sou um ex-aluno do SESI, Que por um legal. ano somente, né? Eu Viu? estudei no SESI. Eu também sou, estudei da também? 5ª ou 8ª série no SESI, em Tatuí, no interior de São Paulo. Olha só, eu estudei no SESI em Santo André, SESI 94. Foi só a minha primeira série, mas me marcou bastante e hoje, assim, sinto até aqui, esse momento, dando um give back, né, que a gente chama, né? Devolvendo um pouco, né, do que o SESI me deu, né, lá na minha tenra infância. Já faz bastante tempo, não vamos falar em data aqui. Legal, gente. Bom, vamos lá, né? Então, vocês vão... Passando aqui, vamos falar então desse tal de Agile ou ágil, né? Primeiro slide aqui já para provocar, né? O que é, né? Que Agile do inglês, né? Na pronúncia britânica é Agile ou Agile, né? Da pronúncia americana. Quando a gente traduz para o português, ágil parece que fica um pouco solto, então a gente costuma falar agilidade, né? Parece que faz mais sentido a gente falar em agilidade, né? Agilidade. E a palavra ela causa um pouco, às vezes até um erro, né? A gente acha que fazer as coisas de forma ágil é fazer mais rápido, né? Correr. Então a gente imagina, né, o contrário do que talvez o método propõe, que a gente fazer as coisas tudo correndo, você vê aquelas pessoas desesperadas, querendo entregar rápido, né? Não é bem assim. Tem até um antigo colega de empresa, né, que tinha até um programa no YouTube, né, uma série de vídeos que chamava Agile não é rapidinho, né? O termo agilidade, ele vem mais ligado à agilidade de entrega de valor do que a agilidade de fazer as coisas, entregar as coisas correndo. A gente vai ver um pouco mais para frente aí. E o conteúdo de hoje, então, a gente vai ver um pouco aí, né, sobre as equipes ágil, como é que funciona um time ágil, né? Identificar a diferença entre as abordagens ditas, né, chamadas tradicionais, e as abordagens ágeis. Um pouco dos principais conceitos e abordagens das principais estruturas, né, as mais conhecidas, estruturas ou frameworks ágeis, né, que seria o Kanban e o Scrum, a gente vai ver aqui um pouco deles. E também entender aí a interação entre os papéis, né, que são as funções, as cerimônias ou eventos e reuniões ou encontros aí, né, e os artefatos, aquilo que sai desses encontros, né, desse momento. Então a gente vai abordar um pouco, principalmente, né, o Agile aí como uma mentalidade, né, que é o que realmente ele é.
né, uma cultura, uma mudança cultural, e também como ele se materializa, né, como ele se cria corpo aí através assim, dos frameworks ou estruturas, como a gente vai chamar aqui. Então, vocês vão ver uma sopa de letrinha aí que a gente vai tentar ligar elas, né? Mas, enfim, o mais importante é a gente conseguir compartilhar com vocês um pouco da ideia central aqui do Agile, que seria a parte da cultura e a mentalidade ágil. Antes disso, vamos começar com um videozinho. Eu não consegui descobrir como é que eu compartilho o áudio do vídeo aqui através da apresentação, mas isso não vai ser relevante porque o áudio, o som aqui não vai agregar muito na imagem, tá? A imagem é mais importante, prestem atenção no que a imagem vai passar, é esse que vai ficar, tá? Vou voltar ele aqui. Só confirma para mim se vocês estão vendo, se eu consigo compartilhar a tela de vídeo aqui, se eu mudei a... Oi, Cláudio, tá aparecendo sim. Legal. Então, eu vou soltar ela aqui. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stops. Bom, dispensa comentários, né? A diferença dos dois aí, né? De 50 anos atrás e agora, como funciona no serviço de boxe, na Fórmula 1, quem gosta de Fórmula 1 aí, né? E assim, aqui mais para a gente refletir, a gente vai ver um pouco da mentalidade, né, ágil, né, da agilidade aqui nesse vídeo. E embora essas pessoas, né, essa evolução, né, do serviço de boxe, é claro que eles não fizeram isso usando o Agile, não pelo menos com esse nome, mas usaram o que é a cultura, né, o que a gente diz que é a cultura de agilidade hoje. Para evoluir desse primeira experiência aí, né, que era em torno de, ele fala ali, 68 segundos, né, mais de 1 minuto para fazer o serviço de boxe, e hoje aquilo ali que é difícil, até a primeira vez que eu assisti o vídeo, se você fixa numa pessoa, o que a pessoa está fazendo, você não dá tempo de ver os outros, é tão rápido, né, uma fração ali pequena, de pouco mais de segundos ali, não dá tempo nem de você ver o que está acontecendo, né, tão rápido que é. Como é que evoluiu isso, né? Como é que saíram de uma experiência, de um método até chegar no outro? O que a gente pode afirmar que eles faziam aqui, eles fizeram durante esses 50 anos, né? Uma pergunta que todo time ágil faz, ou deveria fazer. Na verdade, eu diria que o que diferencia um time ágil de um time não ágil é a seguinte pergunta: como podemos fazer melhor? Essa precisa ser uma pergunta constante nos times que realmente praticam agilidade, né? Nunca tá bom, nunca atingimos o ótimo, né? Sempre pode melhorar, né?
Aqui, se a gente imaginar aqui que os caras, vamos supor que eles estavam descontentes, que 60 segundos era muito tempo, né? Se eles conseguissem evoluir para 30 segundos, metade, já ficassem contentes, né? Eles não estariam sendo ágeis, né? Porque mesmo reduzindo a metade, ainda não está bom. Vocês viram que eles conseguiram chegar em algo muito melhor, né? Fazendo constantemente essa pergunta, que não vem nem do ágil, na verdade, vem do Lean, né? Mas que o Agile se apropriou, né? Da agilidade se apropriou desse conceito do Lean, que é a melhoria contínua. Sempre dá para melhorar. E essa pergunta é constante nos times, né? Como podemos melhorar? Sempre olhar com um olhar crítico e estudando e entendendo depois de cada iteração, ou seja, de cada repetição, de cada ciclo, olhar para trás e falar o que funcionou bem, o que não funcionou tão bem, como podemos fazer melhor. Outra coisa interessante aqui, que também vem, né, aqui dos conceitos, né, dos valores e da cultura de agilidade, é o foco no resultado, e resultado de realmente alto nível, né? Eles podiam pensar aqui, né, cada um ali pensando como é que eu aperto o parafuso de forma mais rápida, né? Mas isso, se fosse o objetivo dele, fosse, né, do cara que aperta o parafuso ali, se o objetivo dele fosse puramente, né, apertar o parafuso de forma mais rápida, talvez ele podia, por exemplo, falhar no apertar direito, não garantir a qualidade, o carro sai e o pneu, né, o pneu sai fora, e o carro capota, né, acidenta, né, o piloto. Então ele não estaria atingindo o objetivo do time, que é, né, no nível mais alto, né, e todos eles estão focados nisso, que seria fazer o piloto da equipe ganhar a prova. Esse é o objetivo final deles, né? Não é simplesmente eu fazer a minha parte bem feita. Eu tenho um objetivo, né, que vai um pouco além disso, né? Enfim, várias outras conclusões aqui nesse vídeo a gente pode tirar com relação aí né, aos valores, né, que eles praticam, os valores ágeis, né, valores e princípios de agilidade que eles praticam aqui. E afinal de contas, o que é o Agile, então, né? O que é a agilidade? Eu responderia a pergunta dizendo o que não é, né? E quando a gente responde o que não é, às vezes soa até estranho, porque a gente diria que não é uma metodologia. E aí soa estranho porque a gente ouve dizer em métodos ágeis, metodologia agile, então tá errado, né? Opa, ainda não, deixa eu voltar aqui. E o ponto é que o Agile é algo um pouco mais profundo, né, que é baseado, né, é realmente uma mudança de cultura, a formação de uma nova mentalidade que vai muito além do que metodologias, métodos. Os métodos, às vezes, são necessários apenas para tomar corpo, né, para criar matéria, né, para a gente realmente concretizar isso, esses valores e princípios, mas o Agile precisa ser olhado muito mais do que simplesmente um método, né? Aliás, na experiência nossa, né, aqui de transformação dentro da empresa, é um fator de sucesso ou de derrota, né, para os times que tentam fazer a implementação dessa cultura, né? Quando um time ou uma organização, um departamento inicia a jornada, né, de transformação pensando que vai implementar um novo método, já é o início do fracasso, né? É onde vai gerar somente frustração, puta trabalho, e depois no fim eles vão olhar e falar, bom, mudamos a metodologia, mas continuamos tendo o mesmo resultado, porque o resultado está atrelado à mudança de mentalidade, né, de mindset, que a gente fala, né, e a provocação de uma mudança cultural. Simplesmente olhar como uma metodologia diferente sendo implementada, isso não leva a lugar nenhum. Se a gente parasse essa apresentação nesse momento aqui, ou se alguém dormiu aí agora, né, e vai perder o resto do treinamento, ou se caísse a sessão aqui e a gente tivesse que parar, se a gente conseguir passar essa ideia para vocês, acho que vocês já teriam ganhado algo aí. Não olhar, quando vocês forem começar a trabalhar aí, né, ou se já trabalham, né, já tem algum tipo de contato com o Agile, com a agilidade, olhar sempre como algo muito além do que simplesmente um método. Olhar como uma transformação, realmente uma nova forma de trabalhar, né? Então, o Agile é um conjunto de valores, princípios e práticas, né? A gente usar, né, essas três coisinhas, três conceitos aqui, né, para mudar o nosso comportamento, né, de forma a criar valor, né, criar um lugar melhor para se trabalhar e uma cultura, né, positiva aí, né?
Aqui esse slide ajuda a gente a entender um pouco, né? Quando a gente fala que mentalidade, né? Que o Agile, a agilidade é uma mentalidade nova, ou mindset do inglês, né? Na maioria das literaturas a gente vai encontrar em inglês, né? Ele é formado, então, por valores e princípios, né? Aqui fala 4 e 12, daqui a pouco a gente vai ver o que é esse 4 e esse 12. E esses valores e princípios, eles criam corpo, né? Eles se materializam através das práticas, né? E então, esses três funcionando junto, valores, princípios e práticas, eles formam uma nova mentalidade, que é a mentalidade ágil, né? Mesmo no trabalho, né, por os métodos que a gente chama tradicionais, ou qualquer outro tipo de... Alguém falou alguma coisa? Escapou aí. E a gente sempre vai trabalhar em cima de valores e princípios, né? Só que se a gente não define isso propositadamente, né, a gente vai trabalhar em cima de valores e princípios ou da cultura organizacional onde a gente está inserido, ou baseado na cultura e a formação das pessoas que estão trabalhando juntos. Ou seja, esses valores e princípios vão ser assumidos de qualquer forma, mas sem a intenção, né? E às vezes sem a gente perceber, né? Às vezes valores e práticas danosas, né? Que a gente experimenta no nosso ambiente de trabalho, porque a gente deixou que os valores e princípios fossem formados sem uma intenção, né? Já dentro do Agile, não. Isso é feito de início e a gente começa tudo a partir de valores e princípios. E isso que faz a diferença, né? Então, o que é a mentalidade? A mentalidade, né, é como nós, né, esse mindset que a gente falou, né, é como a gente pensa, acredita e age, né? O pensamento aqui está ligado aos nossos princípios, né? O acreditamos, né? A crença está ligada aos nossos valores. E o agimos, né? A ação ligada às práticas. As práticas, então, são aquilo que a gente coloca, né, em prática, né? O nome diz. Aquilo que a gente pensa e acredita. Né? Aqueles que são nossos princípios e nossos valores, né? Muito comum nos nossos ambientes de trabalho ou ambiente escolar, né? Nós temos aquilo que a gente pensa que a gente acredita não vira as nossas ações. Isso é terrível, né? Isso não forma a mentalidade correta, né? A gente pode ter valores e princípios, a hora que a gente começar a ver os valores e princípios aqui do Agile ou os valores e princípios adotados nas estruturas, nos frameworks, e a gente vai olhar e vai falar, poxa, isso aí eu trago de casa, né? Isso aí meu pai e minha mãe me ensinou isso aí, né? Tipo, respeitar as pessoas, né? Ser transparente, ter confiança, é valor que eu trago de casa. Eu penso e acredito assim. Mas na hora de agir, muitas vezes, né, o ambiente da onde a gente está trabalhando ou atuando, ele acaba fazendo a gente agir de forma contrária. Então, a ação aqui, por isso é importante das práticas dentro do Agile para ajudar a gente realmente viver esses valores e princípios que a agilidade prega, né? Falei lá da onde vem os 12 e os 4, né? Vem aqui do Agile Manifesto, né? Da onde surge isso tudo, esse movimento que a gente está vendo agora, né? Do Agile, da agilidade, né? Isso, a gente costuma dizer que a agilidade é tão antigo quanto a roda, né? A invenção da roda, mas a gente conhecia isso com outro nome, né? E agora, para essa época que nós vivemos, a gente chama de Agile, ou de agilidade, né? Ele surge lá em 2001, quando surge dentro da área de desenvolvimento de software, né? Quando um grupo de desenvolvedores um pouco descontentes com a forma com que o desenvolvimento de software acontecia naquela época, eles resolveram se reunir. Na verdade, eles já estavam praticando coisas diferentes ali, né? Eles resolveram se reunir para entender, né, um pouco do que eles estavam fazendo, né? Trocar ideia ali. E dali saiu, né, o que a gente chama de Manifesto Ágil, né? Se vocês quiserem depois pesquisar e ler um pouco mais aqui nesse www.agilemanifesto.org, anotem aí para dar uma olhada lá, uma paginazinha bem simples, HTML bem antigo, mas que tem um poder bem grande ali, demonstrando da onde surge, né? Vai falar dos 4 pilares ou 4 valores e 12 princípios que surgiram desses pilares. E esses 4 valores são isso aqui que está nesse slide aqui, bem simples, e às vezes a gente olha e fala, poxa, isso aqui parece tão óbvio, né? Mas que na prática a gente vê que exige um pouquinho de esforço, né? Um pouquinho de trabalho para a gente conseguir fazer com que essas partezinhas em azuis aqui, elas tenham um pouco mais de relevo, né?
ou de importância, de foco, do que a partezinha, os que estão em verde, né? Que seriam indivíduos e iterações, mais do que processos e ferramentas. Então, nós valorizamos, né? O que eles falavam lá no Agile Manifesto, né? Nós valorizamos mais indivíduos e interações do que processos e ferramentas, mais software que funciona, ou seja, produto funcionando, ou serviço sendo entregue de forma efetiva, mais do que documentações abrangentes. A colaboração, né, o trabalho junto com o cliente, ali, mais do que simplesmente negociação e cumprimento de contrato, né? Resposta a mudanças, muito mais do que seguir planos, né, estritamente ali, né, sem sair do trilho, né? E eles concluem dizendo, né, embora a gente vê valor nisso que está na direita aqui, né, nos verdinhos aqui, isso aqui tem valor, não estamos jogando isso aqui fora, mas a gente valoriza mais o que está do lado de cá, né? Não estamos jogando fora o contrato, né, fazendo tudo no fio de bigode, não é assim, né? A gente precisa de contrato, mas o que precisa guiar o nosso trabalho é a colaboração, o trabalho junto com o cliente, mais do que simplesmente cumprir o que está escrito lá no contrato, né? Os processos e ferramentas são importantes, são necessários, mas eles não podem escravizar a gente e fazer com que a gente deixe o convívio, né, o teamwork, né, o trabalho entre os indivíduos, a interação entre os indivíduos, né, seja deixado de lado, né? E aí por diante. Então esses são chamados, né, dos 4 pilares, né, os 4 valores do Manifesto Ágil. E hoje a maioria das pessoas que praticam, né, das empresas, né, organizações que praticam agilidade se baseiam nisso aqui. Não necessariamente, às vezes, nesses valores, às vezes a gente define, né, as organizações definem valores que aquela empresa valoriza, né, que aquele departamento, aquele time, né, valoriza, mas é inspirado aqui no Manifesto Ágil, né? E desses 4 pilares aqui, a gente destrincha isso, né, em 12 princípios. São os princípios ágeis, né? Satisfação do cliente, abertura para mudança, entregas frequentes, trabalho colaborativo e conjunto, né? Confiança e suporte, trabalhamos baseado na confiança e suportando, apoiando uns aos outros. Conversas presenciais são preferíveis, esse aqui é bastante complicado agora no período da pandemia, né? Os times ágeis procuram trabalhar juntos, né? Se possível, né? Fisicamente no mesmo local. As realidades nas empresas, às vezes, nem sempre permitem assim, por exemplo, igual na IBM, a gente tem a realidade de times globais, onde os times estão distribuídos em várias geografias, aqui no Brasil, na Índia, em outros lugares, mas a gente tenta, os times que estão trabalhando localmente, né, que estão trabalhando nas mesmas geografias, trabalhar no mesmo local, ou que se usem ferramentas e formas de diminuir a distância, né? O que a gente está fazendo aqui agora, usando o Webex, né? A ideia aqui era a gente parece que pelo que a gente lembra de ter entendido do Kelsey aí, que gerencia esse projeto, esses treinamentos seriam locais, seriam presenciais, né? Mas a situação, né, nos impediu e estamos aqui usando o Cisco Webex aqui para conversar, né? E aí software funcionando, ou seja, produto funcionando na mão do usuário final, mais importante, né? Desenvolvimento sustentável, ou seja, né, a gente não coloca também uma carga muito grande nos times, para que eles consigam desenvolver, né, ter um ritmo que seja sustentável de trabalho. Atenção contínua, manter simplicidade, isso aqui é um dos princípios muito fortes, né? Você sempre optar pelo simples, né? Ficar adorando muita pérola. Esse aqui também é poderoso, que são as equipes auto-organizadas, são times onde são empoderados para tomar decisão, para decidir a melhor forma de se fazer as coisas, onde não existe, vocês vão ver a hora que o Lucas estiver falando ali sobre os papéis e responsabilidades, vocês vão notar a falta lá do team lead, né, do líder do time, né, as equipes auto-organizadas, normalmente não existe alguém nomeado, né, ou seja, o que tem aqui o coisinho de capitão aqui, né, no braço, né, ou seja, está destacado como líder, mas a liderança é algo, né, no comportamento do time, onde todos são convidados a exercer, né, são desafiados a exercer a liderança e aí por diante. E esse também aqui do refletir e ajustar, né, que ela vem lá do que a gente comentou do time do box lá, né, do serviço de box, sempre fazendo a pergunta, como podemos fazer melhor, né? Reflexão e o ajuste aí. Aqui na IBM, só para comentar, né, a gente se baseia, né, a empresa se baseou aí nos princípios e valores do Agile Manifesto, mas nós temos nossos próprios valores e princípios aqui, né? Nós temos 3 princípios e 5 valores, né? Seriam
sempre um dos princípios é sempre começar com clareza, né, no resultado, né, onde se quer chegar, e essa clareza sendo compartilhada, ou seja, todo mundo tendo o mesmo entendimento, né, do que a gente quer alcançar, né? De novo, voltando no vídeo, né, pensando no objetivo lá daquele time, né, ali fazendo o serviço de boxe, que o objetivo deles não era simplesmente cada um fazer a sua parte, mas eles olhavam mais além, enxergavam com o objetivo fazer o piloto daquela equipe vencer a prova, né? Então, sempre todo mundo olhando naquela mesma direção. Não adianta um do time estar olhando, o gerente de projeto, né, o dito líder, olhando naquela direção daquele goal, né, daquele objetivo maior, e o time sem enxergar ou sem nem entender qual é o objetivo final. Outro princípio que a gente tem aqui é a iteração sobre a perfeição, ou seja, não esperar a perfeição sempre na primeira tentativa, mas ir aprendendo com os ciclos e melhorando constantemente, mais do que querer perfeição na primeira vez. E também o terceiro princípio nosso é os times auto-organizados, né? Equipes empoderadas para tomar decisão, decidir a melhor forma de se fazer o trabalho, né? Sempre o cliente, ou seja, o business que a gente está atendendo, vai dizer o que a gente precisa fazer, mas como fazer aquilo da melhor forma é o time que está empoderado para decidir. E os 5 valores nossos, que é confiança, respeito, empatia, transparência e coragem. Então, de novo, né, aquilo que a gente comentou, muito bonito isso quando a gente fala, poxa, isso aí eu trouxe de casa esses valores, né? Mas aí a gente precisa realmente de método, né, do framework ali com práticas para ajudar a gente realmente colocar isso em prática e no dia a dia a gente não viver o contrário daquilo que a gente acredita e pensa, né? Bom, um pouco da diferença, já que a gente está falando no Agile, a gente precisa olhar então o que é falando em método, Agile agora aqui falando como método, né? A gente falou que não é metodologia, mas ele ganha corpo, né? Ele se concretiza aí, né? Ganha forma através dos métodos, dos frameworks. Então, o método mais usual, digamos assim, que não seja os do Agile, é o cascata, que a gente costuma falar, ou waterfall no inglês, né? Ele tem esse nome porque o projeto é desenvolvido em fases, né? E aí a cascata vem aqui desses pulinhos aqui da água, como se fosse a água passando aqui, né? Waterfall, porque o projeto se desenvolve através de fases. Tem a fase de análise, a fase de definição lá das interfaces, né? Da experiência, definição da experiência do usuário, UI e UX. Depois vem o desenvolvimento. Aqui falando em desenvolvimento de software, né? Claro, que é o business nosso aqui da IBM, né? E depois a fase de desenvolvimento, depois testes, aí a distribuição, e aí vem a fase de produção ali, de suporte à produção, tal. Então, a gente acontece em fases. A grande diferença aqui, por exemplo, é que o produto, o usuário final só vai ter acesso, né, ao produto, a testar, a começar já a usar, né, a colher benefício, somente no final do projeto, né? Então, tem que passar por todas as fases até chegar aqui na produção e aí sim está disponibilizado para o usuário já o pacote final, tudo o produto finalizado, né? Já no Agile, não. No Agile a gente funciona de forma, nos métodos, né, que trabalham com os princípios, né, de agilidade. O produto vai sendo desenvolvido ao longo de ciclos pequenos que são definidos, né, de 2 a 4 semanas. No final de cada ciclo de trabalho desse, eu preciso já entregar algo funcionando para o meu usuário final, algo que ele possa usar e que já possa agregar valor, né, adicionar valor para ele. E, né, então, diferente ali do cascata, que o usuário só vai ter acesso lá no final, quando concretizado, né? E, então, o usuário aqui já pode ir dando feedback, a gente já pode se adaptando, né, tem essa capacidade de adaptação, aquilo que está saindo um pouco fora, a gente já consegue, né? Vamos brincar aqui usando um exemplo, né? Se o cliente no começo me pediu um foguete, né? Eu comecei a construir o foguete, lá no meio do caminho ele tem um pouco mais de clareza da necessidade dele, que ele não tinha lá no começo, e isso é bastante comum hoje, né? A gente lida hoje com problemas complexos, onde os nossos clientes no começo eles não têm uma clara ideia daquilo que ele precisa, ele vai descobrir ao longo do caminho, né? E o Agile possibilita isso, facilita isso, porque eu já vou entregando para ele aquilo que eu estou construindo, ele já vai testando, ele vai tendo impressão do que aquilo, ele vai adaptando e descobrindo o que realmente ele precisa, né?
Então, no meio do caminho, se ele descobriu que não é um foguete que ele precisava, que ele exagerou, né? Na verdade, um helicóptero atende aquilo que ele precisa, né? Aqui no Agile está muito fácil da gente voltar atrás e falar, tá bom, opa, peraí, vamos daqui para frente não vai ser mais um foguete, vamos começar a construir o helicóptero, tudo bem, nós estamos prontos a se adaptar à nova necessidade do cliente e vamos em frente. Já no Cascata, não, né? No Cascata, teria que terminar e até o fim fazer o foguete, falar para o cliente, pô, infelizmente, desculpa, você me falou lá atrás que você queria um foguete, está aqui no contrato, né? E vamos seguir com o foguete, eu preciso terminar, que eu preciso cumprir o contrato. Quando terminar, aí você pede um novo projeto aí, pede um helicóptero. Daqui a gente não pode mudar. Né? Sendo um pouco radical aqui, é claro que no modelo cascata não se trabalha mais assim. Né? Nos modelos de contratos tradicionais do passado, acontecia realmente isso. E, né, nós um pouco mais vividos aí, com certeza temos histórias para contar de projetos que a gente entregou e o cliente pegou aquilo tudo e jogou fora, porque já não atendia mais ele, mas a gente cumpriu o contrato. Né? Era esse meio que o pensamento. Né? Quando a gente olha lá naquele valor lá do manifesto que diz que a colaboração com o cliente é mais importante do que negociação de contrato, às vezes acontecia isso. O projeto foi um sucesso porque eu cumpri o contrato, entreguei o que foi contratado. Mas, infelizmente, aquilo não atendia o cliente mais, né? Não atendia mais a necessidade dele. Temos ainda muita coisa funcionando com Cascata, ele não foi algo jogado fora. Né? Existem tipos de desenvolvimento que o Cascata é perfeito para eles. Né? Quando a gente tem já bem pré-definido do que precisa ser feito, pacotes, entrega de desenvolvimento de coisas de software, por exemplo, que vem em pacotes, ou se pensarmos na construção civil, por exemplo, né? Não dá para eu entregar o teu apartamento no 5º andar, né? Não dá para eu entregando aos poucos, né? Eu preciso terminar todo o prédio, preciso fazer o fundamento, fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o 5º andar, e mesmo assim ainda não dá para eu te entregar o 5º andar, o seu apartamento ainda. Eu preciso ir até construir o prédio, terminar o 15º andar da torre, aí sim, para quando a torre estiver pronta, eu te entrego a tua parte. Né? Então, assim, só para usar um exemplo aqui em aplicações onde o método cascata, ou seja, fazer por fases, ainda é um método válido. Mas, acima de tudo, quando a gente volta, né, no desafio, né, que a gente fez no começo de falar para vocês que o Agile não é simplesmente uma metodologia, mas ele é princípios, valores e práticas, né? Uma nova mentalidade. Eu posso muito bem, e a gente fazemos isso hoje na IBM e as empresas fazem, né? De aplicar esses princípios e valores que nasceram com o ágil aqui no Cascata. Embora eu não possa quebrar o meu produto aqui entregando ele em fatias, em pedaços, como eu consigo fazer nos frameworks ágeis, como o Scrum, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, ainda assim eu posso pensar em como os times ágeis trabalham, por exemplo, o time auto-organizado, usar lá aquela mentalidade do Lean, lá do como eu posso fazer melhor. Então, as práticas ágeis eu posso sim adequá-las, né, aqui dentro do modelo Cascata e assim também colher benefício aqui da cultura ágil, né, implementar a cultura ágil dentro de aplicações em onde o Cascata ainda seja a melhor opção. Bom, eu falei aqui, não dei abertura ainda, tem coisa no chat aí, alguma pergunta que é legal a gente abordar? Lucas, você estava no chat, tem alguma... Ô, Cláudio, não vi nada aqui no chat, pelo menos, mas só deixando claro, então, é um modelo muito utilizado para desenvolvimento de softwares e plataformas dentro do mundo da tecnologia, né? Tem algum exemplo, assim, que tu lembre, talvez? É difícil, talvez, dar exemplo, porque eu sei que ele é bem difundido dentro do mundo dos desenvolvedores e tal, mas talvez algum trabalho recente, algo que talvez eles conheçam no dia a dia dos alunos, tem algo assim que tu legal. consiga relacionar? Muito bom, Bruno. Obrigado pelo ponto que você levantou aí. A gente vai falar de um exemplo numa aplicação, né, no final, e finalizar com a aplicação. Sim. Mas, assim, já posso mencionar, assim, para a gente ter ideia, né, de uma coisa pegando em duas partes aí, uma coisa que você colocou, tipo, usado no desenvolvimento de software, né? A ideia da agilidade, né, embora tenha nascido, né, surgido dentro do negócio aí de desenvolvimento de software e ser perfeitamente aplicável, né, hoje, né, para desenvolvimento de software, hoje a gente vê os métodos ágeis sendo aplicados em mais variadas coisas que a gente pode se imaginar. Né? Aqui, por exemplo, na IBM, a gente tem RH usando
usando Agile, tem operações, sabe? Coisas diversas. Time de marketing. Porque quando a gente pensa, né, nesse lance dos valores e princípios, a gente consegue adaptar para qualquer tipo de negócio e criar as práticas necessárias para fazer com que aquele time viva, né, os valores e princípios pregados pelo Agile que aquela organização definiu. Né? Então, a gente pode até desvencilhar ali um pouco hoje dos momentos, eu diria. Né? Aplicação, se a gente pensar nesse lance do grande benefício, maior benefício do Agile no desenvolvimento de soluções, né, que é entregando as coisas em pedaços, né, e aí o usuário já vai usando, já dá feedback, a gente já vai adaptando aquilo que realmente é a necessidade dos usuários. A gente pode mencionar, por exemplo, o WhatsApp, né, que todo mundo usa aí, né. Quem pegou o WhatsApp, né, lá do começo, lembra que no começo ele era só texto, né, ele era bem cruzão mesmo, né, bem assim, só conseguia mandar texto, né. Mas com o tempo ele foi evoluindo e foi nascendo, então, mas a gente já estava usando, né? A empresa, né? Eles não esperaram eles construir uma baita de uma solução para aí sim colocar lá disponível para a gente começar a usar. Eles já colocaram aquela solução, aquele software, né? Aquele aplicativo, né? Bem rudimentar ali. A gente foi usando, foi dando feedback, eles foram evoluindo a partir dali, né? E foram construindo o WhatsApp, o que é hoje, né? O que a gente costuma dizer assim, se eles tivessem esperado, né, construir uma baita de uma solução para aí sim lançar o WhatsApp, com certeza alguém teria lançado na frente. Né? Esse é o grande ponto. Hoje não dá para esperar, né? A realidade que a gente vive hoje, se eu fico cozinhando muito minha ideia, querendo, né? Por isso que um dos princípios que a gente usa na IBM é a iteração sobre a perfeição, ou seja, eu não espero perfeição na primeira vez, eu já vou construindo em cima daquilo que já está em uso, porque senão eu perco o time, né, que a gente fala. Né? E alguém vai lá e faz antes de mim. Né? Então, o WhatsApp seria um exemplo. Legal, obrigado, Viu, Cláudio, posso dar um exemplo que eu vi um outro dia que eu achei bem legal e que não tem nada a ver com TI, que eu acho que que um pouquinho fica bacana. Tem um exemplo que é o seguinte, você pensa no cara que ele faz, existe até, depois eu falo o caso, tá? Mas o cara que faz lanches, o cara primeiro, ele abre uma barraquinha de cachorro-quente numa esquina e ele faz lanche muito bem, mas ele não tem muita grana para fazer. Ele abre essa barraquinha e começa a vender ali o lanche dele, simples, só ele trabalhando. Aí o lanche dele é muito bom, ele começa a ter público, começa a entrar mais dinheiro, começam as pessoas a falar o que estava bom, o que estava ruim no lanche, e aí ele abre uma loja física, num local mesmo, num imóvel. Aí ele aumentou, aí ele já contrata gente. E no fim, ele pode virar uma rede, né? Digamos que ele vai evoluindo, essa venda de sanduíches dele vai evoluindo e ele abre uma rede. É um pouco desse pensamento ágil. Ao invés de ele esperar ele ganhar grana, ou ele arrumar alguém com grana para ajudar para ele abrir uma mega rede, não, ele abriu uma portinha lá, um carrinho. E desse carrinho ele foi melhorando o produto dele e foi transformando até chegar numa grande rede. Esse exemplo que eu estou falando é de um fast food americano, Shake Shack, que hoje é gigante nos Estados Unidos, mas começou com uma barraquinha pequenininha lá no Central Park de Nova York, se eu não me engano, uma coisa assim. Então, acho que é um pouquinho dessa mentalidade, né, Cláudio? É isso mesmo, Carlos. Excelente exemplo isso aí. Legal. Até vou usar das próximas vezes. Que seria realmente começar pequeno, né? Tipo, entregando a gente vai falar depois, daqui a pouco, do mínimo MVP, né? Do mínimo viable product, ou seja, o menor produto viável, ou seja, o cachorro-quente era o menor pedaço de coisa, né? De serviço que ele podia, né? De valor que ele podia entregar ali, né? Que já era muito bom. Ele vai melhorando em torno disso. Portador Júnior. Como é que é, Guilherme? Acho que o Guilherme abriu o microfone sem querer. Achei que ele tinha um exemplo ali, mas valeu, Guilherme. Não, Guilherme, não tem problema, tá? Fica tranquilo. Beleza, gente. Bacana, vamos entrar agora no Scrum, então, que é um dos frameworks. Eu vou dar uma corridinha aqui, que eu vou introduzir ele, mas já vou passar pro Lucas, que vai continuar falando do Scrum. Então, o Scrum é um desses frameworks que a gente vai chamar aqui de estrutura, né, traduzindo para o português, mas vocês vão encontrar como framework, né, um dos métodos, né. E o mais conhecido, digamos, né, o mais praticado hoje dentro dos times que desenvolvem produtos, né,
Dá para usar Scrum em bastante coisa também, além do simplesmente desenvolvimento de software de produtos. O Scrum, então, ele tem, né, a base dele aqui, da estrutura, né, dessa estrutura ágil que é o Scrum. É uma gestão de projeto baseada, então, na iteração. Né? O que é iteração? Para a gente diferenciar aqui de interação, a gente falou de interação também, né, um dos valores também, interagir. Mas iterar, na verdade, é repetir, né, é trabalhar em ciclos, pequenos ciclos. O Scrum trabalha com ciclos aí de 2 a 4 semanas, não menos que isso, não mais que isso, né, são ciclos médios aí, de semana, né, 2 a 4 semanas, são chamados de sprints. Ao final, dentro dessa sprint, né, ou seja, dessa iteração, o time trabalha e o time precisa entregar algo no final dela, precisa entregar algo funcionando, algo que adicione valor para o usuário no final de cada iteração. Né? E o que eles entregam no final é um incremento, né? Então por isso ela é incremental. Então no final de cada ciclo eu entrego um incremento, né? Eu incremento algo no meu produto, digamos assim, né? E a gente trabalha com priorização, com uma lista de coisas priorizadas, né? Ou seja, uma lista do que precisa ser feito, seja isso funcionalidades, tarefas, né? E o priorizado é aqui o nome ranqueado, talvez dê uma ideia melhor para a gente, que é um ranking mesmo, né? Ordenado. Lá em cima, no topo, vai estar as coisas, aquelas que são mais importantes para o cliente. Quem define isso aí, quem dita isso é o cliente, ou seja, aquela pessoa que vai ser impactada pelo produto ou serviço que eu estou gerando, é ele que vai falar para mim o que tem mais importância para ele, é o que vai lá para o topo da minha lista priorizada. Então, trabalho iterativo, incremental e com listas priorizadas. O Scrum, assim como todos os frameworks, todas as estruturas ágeis, atuam em cima de valores e princípios, como a gente falou, né? Então, aqui o Scrum tem 3 pilares aqui, que é a transparência, a adaptação e a inspeção, né? Então, transparência e clareza, né? Clareza de resultado, aquilo que eu comentava do primeiro princípio do Agile na IBM, né? Que é clareza, clarity of the outcome, no inglês nosso aqui. Como é uma empresa americana, a gente usa bastante termos em inglês, mas traduzindo seria clareza de resultado, ou seja, todo o time, né, seria uma clareza compartilhada, todo mundo sabendo aonde queremos chegar. Né? Não é? E também todo mundo enxergando a mesma coisa. Né? Tipo, os níveis de relatório que eu vejo no meu nível aqui embaixo, que eu estou aqui construindo a solução, é o mesmo nível de informação que tem lá em cima um diretor, uma pessoa na hierarquia da empresa. Todo mundo olhando para a mesma direção. Né? A adaptação, né, aquilo que a gente falou do foguete lá e do helicóptero, né, sendo metade do caminho meu cliente decidiu que o melhor para ele é o helicóptero, já atende, o foguete foi um sonho lá atrás, mas agora ele viu que não, né, esse foguete vai ficar parado ali no pátio, ninguém vai usar. Nós somos flexíveis o suficiente para nos adaptarmos à nova necessidade do cliente. Né? Se aquilo gera uma vantagem competitiva, se aquilo é importante para o meu cliente, não importa os planos rígidos que eu tenho, nós estamos prontos a nos adaptar, a ser flexível. Né? Inspeção, a ideia de estar sempre olhando sempre a qualidade, sempre como podemos estar, aquela perguntinha que precisa estar aqui na orelha do time ágil o tempo todo, como podemos fazer melhor? Essa pergunta não pode cessar nunca. Né? Mais um videozinho aqui para a gente dar uma clareza na coisa aqui. Opa, deixa eu tirar aqui. Também não tem, esse não tem áudio também, tá, gente? Só para... Mas presta atenção, é bem engraçado até. Aqui é um exemplo do que a falta de clareza dos resultados pode gerar, né? Tipo, quando um time não tem clareza, né, a organização, não ouvi o cliente, não alinhei com o cliente, aquilo que realmente é a necessidade dele, começa a trabalhar, e quando eu estou lá no meio, já tem um monte de coisa desenvolvida, eu olho para trás, opa, peraí, não era bem isso aqui que o cliente queria, né? Não era bem por aqui que a gente devia ir, isso, né, falta de clareza gera. Então, o cara limpou o carro ali, limpou o carro errado.
Então, o Scrum também tem valores, né? No caso aqui, 5 valores: a coragem, o foco, o compromisso, o respeito e a abertura. Então, esses valores precisam guiar o time que pretende viver o Scrum. Então, aqui, enfatizando mais uma vez, não é simplesmente seguir uma metodologia, não é simplesmente falar, hoje eu estou fazendo o método X e eu vou mudar para o Scrum, então eu preciso criar, né, uma reunião que se chame reunião diária, eu preciso criar uma reunião de planejamento, eu preciso ter alguém aqui que se chame Scrum Master, eu preciso ter alguém... Entendeu? Se eu só adaptar a metodologia e não criar formas do time, né, da organização, da empresa, realmente adotar e viver esses valores, né? Virar o agir lá, que a gente falou lá de pensamento, né, de pensar, acreditar e agir. Se o acreditar e o pensar definido aqui não guiar o meu agir, o Scrum não vai me servir para nada, né? Não vai me ajudar em nada. Depois de uns meses eu vou olhar e falar, poxa, os resultados que eu estava gerando antes eram até melhores do que o que eu gero hoje. Mas, bacana, eu vou passar agora a bola para o Lucas, que vai seguir falando um pouco mais em detalhes do framework. E, Lucas, com você, meu querido. Deixa eu tornar você o apresentador, né? Aí eu vou mudando slide, você vai me falando, eu vou mudando slide para você conseguir pensar nisso, né? Que eu precisava... Bom, tranquilo, sem problemas. Ok. Vamos lá. Então, até o momento, nós tivemos essa parte introdutória, explicando, então, o que é o ágil. Opa, peraí. Eu derrubei a apresentação. Você está com o slide seu, você quer compartilhar ou você prefere que eu compartilhe mesmo? Não, eu posso compartilhar aqui. Pode deixar. Já vou. Você fica independente. Deixa eu pôr aqui. Todo mundo consegue ver minha tela? Opa, sim. Ok. Tudo certo, Lucas? Bom, maravilha. Bom, depois dessa parte introdutória, então, aí com o Cláudio, nós vimos, então, a fundamentação, o que é um modelo ágil, os princípios e os valores, né? E agora nós estamos falando de um modelo chamado Scrum, né? E esse modelo, a estruturação desse modelo, ele passa por essas 3 perguntas: por quê, o que e como. No vídeo anterior aí, como a gente viu, né, eu vou lá tirar a neve do carro e aperto o alarme e toco o alarme do carro da frente, né? Então eu preciso entender rapidamente ou de uma forma muito clara qual que é a necessidade de negócio. E normalmente a minha necessidade de negócio é algo épico. Épico a gente entende aqui como grandioso, algo que precisa ser quebrado em partes, né? Dividido em partes. Quando a gente vai almoçar de domingo e comer um frango assado, por exemplo, a gente não engole o frango inteiro. Nós temos que comer pedaços. Primeiro eu vou comer um pedaço da asa, depois eu gosto da coxa, até que eu não consiga cessar minha fome, eu vou comendo o frango, mas em pedaços, né? Então isso é como se fosse épico. Mas, para que a gente possa desenvolver um sistema baseado em computador ou qualquer outro tipo de projeto, mesmo que não seja TI, tecnologia da informação, eu preciso entender uma funcionalidade, o que o meu usuário precisa, tá? Eu vou usar como exemplo aqui, durante essa nossa apresentação, um sistema acadêmico, algo que envolve, então, o nosso dia a dia aí dos alunos, né? Então, para ter um sistema acadêmico, um sistema da escola, eu preciso ter um cadastro do aluno, um cadastro do professor, tem que ter lá um ambiente onde o professor possa lançar as notas, possa lançar as faltas, o outro ambiente onde o aluno pode fazer o download das aulas, ele pode subir os trabalhos, enfim. Percebam que de um sistema acadêmico, algo épico, eu consegui quebrar em partes, em funcionalidades, em características de funcionalidades. E a partir dessas funcionalidades, cadastro de aluno, cadastro de professor, lançamento de falta, lançamento de nota, download de conteúdos, trabalhos e assim por diante, para cada uma dessa funcionalidade eu vou ter que ter uma história, né? Então eu vou ter que chegar junto do aluno e falar, aluno, ou um grupo de alunos, como que vocês imaginam, como que seria, então, um bom sistema para eu conferir, para que vocês possam conferir as suas notas ou para que vocês possam conferir as suas faltas. Teria que ser dessa forma, eu tenho que entrar desse modo, fazer assim, assim, assado. Então, ele está me explicando, através de uma história, o que deve ser feito. A mesma coisa eu faço com os professores e com todas as pessoas que, de alguma forma,
tem uma necessidade, né, tem um envolvimento com esse projeto. E dessas histórias, eu vou criar tarefas, eu vou criar a solução. Então, eu tenho o épico, o meu alvo, né, o porquê que eu preciso de um sistema acadêmico, o que cada pessoa envolvida nesse sistema acadêmico necessita, o aluno, o professor, o diretor, e assim por diante, e como que eu vou fazer, né? Então, isso seria uma solução. Dessa forma, então, deixa eu mudar o próximo slide aqui. Next. O Scrum tem alguns tópicos que a gente chama de artefatos. Vai ter o primeiro artefato chamado Product Backlog, né? Isso daí, na verdade, é aquela lista de funcionalidades que o meu usuário precisa, né? Então, o meu alvo é o sistema acadêmico, mas que funcionalidade que eu preciso? Então, eu preciso do sistema de cadastro de aluno, cadastro professor e assim por diante. Reserva de laboratório. Percebe que quando a gente vai entrando, entendendo um pouco melhor como que funciona esse meu sistema, novas histórias vão surgindo. E essas histórias, conforme elas vão surgindo, ela parte do Product Backlog. Nós vamos ver que esse Product Backlog aqui vai ter uma pessoa responsável por manter essa lista ordenada e priorizada, né, ranqueada. Qual que vai ter que ser feito primeiro, qual que vem em segundo e assim por diante. A partir desse Product Backlog, dessa lista de necessidades que eu preciso desenvolver, o que eu preciso fazer, tem um outro artefato que é chamado Sprint Backlog. Nós vamos ver também que sprint é um tempo, normalmente de 2 a 4 semanas, né, aonde eu vou pegar itens do meu Product Backlog, né, não vou pegar todos, lembra que a gente come o frango pedaço por pedaço, então o meu alvo é o sistema acadêmico, mas eu vou pegar tarefas que eu consiga desenvolver, que eu consiga fazer dentro de um prazo estabelecido, né, de no máximo até 4 semanas. E esse Sprint Backlog são os itens que eu peguei aqui do Product Backlog e trouxe 3, 4, 5, N itens para a minha lista de Sprint Backlog. Esse Sprint Backlog é o que eu vou fazer para entregar o meu primeiro incremento. Então, digamos que o sistema acadêmico vai começar a ser desenvolvido do zero, não temos nada desenvolvido. Então, primeiro eu vou fazer o cadastro de aluno, o cadastro de professores. Então, eu pego as histórias de cadastros, aluno e professor, trago para Sprint Backlog aqui. A equipe de desenvolvimento, a gente vai ver que também é um outro papel do Scrum, vai começar a entender e a desenvolver essas funcionalidades dentro daquele prazo de 4 semanas, né? E aí, no final daquelas 4 semanas, ou 3 semanas, ou 2 semanas, eu vou ter o que se chama de incremento de um produto. Eu vou entregar alguma coisa. Eu vou entregar aqueles 2 cadastros de aluno e de professor funcionando. Tá? Então, os artefatos do Scrum são esses 3. O meu Product Backlog, o Sprint Backlog e o Product Increment. Tudo bem até agora? Ok, obrigado, Wesley. Então, esse incremento do produto que eu acabei de falar para vocês, na verdade, toda vez que se repetir, né, que interagir, iteração, né, que se repete o ciclo, eu vou entregando e o meu sistema acadêmico vai ser um produto final a hora que eu conseguir entregar todos aqueles incrementos que eu for desenvolvendo, né, em direção àquele meu objetivo, até eu chegar num sistema acadêmico completo, né, onde eu possa fazer tudo de forma, como eu posso dizer, centralizada ali, né? Então eu tenho as minhas notas, as minhas faltas, os meus trabalhos, eu posso reservar meu laboratório, eu posso reservar uma sala para desenvolver um trabalho, reservar livro na biblioteca e assim por diante. Mas isso nós estamos fazendo de forma fatiada e entregando incrementos, né? Então aqui, ó, para a gente ter uma ideia, a nossa lista de Product Backlog numa sprint, né, num tempo determinado de 4 semanas, tinha lá vários itens e eu entreguei um incremento número 4 aqui, por exemplo, né? Aí acabou aquelas 4 semanas, entreguei lá para o cliente, ele gostou, ele começou a utilizar aquela parte do sistema e eu comecei a sprint número 5.
a minha lista de Product Backlog diminui, né? E eu vou, então, colocando as outras funcionalidades, reserva do laboratório, reserva de uma sala, a parte de matrícula e assim por diante, né? E conforme eu for caminhando, a minha lista de Product Backlog diminui, né? Até que os meus incrementos fiquem maiores. Então, o incremento número 4 aqui tinha uma ou duas funcionalidades, e a partir de agora, aqui no incremento número 7, ele tem muito mais funcionalidades. Ele começa a aumentar a complexidade, só que ele tem muito mais incrementos, ele tem muito mais funções que nós, alunos, professores, enfim, todo mundo que tem uma necessidade de negócio aí com o projeto, consiga ter vantagens, tá? Só que isso daqui, na verdade, conforme vai aumentando os incrementos, a nossa lista de Product Backlog, conforme as necessidades ou estratégias de negócio, ela pode aumentar, tá? Ela nunca vai. Pode ser que em algum momento a gente zere essa lista, mas a tendência dela é sempre ir aumentando ou pedindo mudanças para serem feitas em funcionalidades que já existam. Ok. Isso, então, dentro do Scrum, né, esse processo de eu ter uma lista de atividades para fazer, eu selecionar uns itens e começar a desenvolver e entregar esse incremento 1, incremento 2, incremento 3, é uma equipe que faz tudo isso. Nós temos, então, aqui uma equipe do Scrum que tem esses 3 papéis fundamentais. O primeiro dele aqui, né, chamado dono do produto, ou a gente usa muito a sigla PO, que em inglês significa Product Owner, né? É o cara, então, que vai ser responsável por fazer a gestão daquela lista de Product Backlog. Ele é a pessoa que vai ser responsável por representar o nosso cliente, né? Então, vai começar a surgir ideias e as pessoas querem, não, precisa colocar outras funcionalidades, melhorar as funcionalidades existentes. Os clientes, as pessoas que utilizam o sistema, podem solicitar isso através do Product Owner, né? Falar, ó, não dá para melhorar, fazer aquilo, né? E os itens que vão sendo inseridos lá na Product Backlog. E esse que vai ser o papel dele, de ranquear, colocar o que deve ser feito em primeiro lugar, o que vai ser em segundo e assim por diante. No meio do caminho, por uma definição estratégica, pode ser que um item que era primeiro lugar, agora ele passa a ser 10º, e outro que estava lá para o meio passa a ser prioritário, enfim. Né? Essas mudanças, como o Cláudio falou, são aceitáveis, né? De um foguete para um helicóptero. Então, aqui, quem vai determinar o que deve ser feito ou não é essa pessoa aqui, esse dono do produto. Aí nós temos um outro papel chamado equipe de desenvolvimento, né, que pode ser mais de uma pessoa, normalmente mais de uma pessoa, que são aqueles responsáveis por entender a necessidade e desenvolver aquela solução, né? Então, aqui no caso do desenvolvimento de sistema de computador, eu vou ser o responsável por pegar aquela história, quebrar numa tarefa, né? Como que eu crio um cadastro de aluno, como que eu crio um cadastro de professor. Então, qual que é o nome do campo, o que eu identifico um aluno, se ele vai ter um registro acadêmico, que série que ele está, e assim por diante. Como que se identifica um professor, qual que é a formação, em que sala que ele está alocado, e assim por diante. Então, esses detalhes técnicos vão ser feitos aqui pela equipe de desenvolvimento. Né? E eles, vamos dizer assim, é uma equipe que se auto-administra, né? Ela é self-organized, ela vai ser, então, ela que vai definir como que vai ser feito aquele incremento. E uma outra pessoa, para finalizar a equipe do Scrum, é chamado, então, de Scrum Master. Esse cara, normalmente, a gente não traduz, né? Porque senão ia ser mestre do Scrum, aí ia ficar meio esquisito. Mas essa pessoa aqui é de fundamental importância, porque todos aqueles valores e princípios que o Cláudio falou, ele vai ser aquela pessoa que vai sempre relembrar, que sempre vai motivar a equipe de desenvolvimento a entregar, né? Eu sei lá, agora eu estou desanimado porque eu não consegui fazer uma parte, então ele vai ser meio que um cara motivacional. Vamos lá, você consegue. A equipe de desenvolvimento teve um problema porque precisa acessar um dado, uma informação que está num outro ambiente,
E para acessar aquele dado, a gente precisa abrir um chamado, o chamado demora até 10 dias úteis para ser feito, e nós não temos esses 10 dias úteis. Então, o Scrum Master é uma pessoa que vai lá tentar remover esse impedimento. Com quem que ele pode falar para tentar diminuir esse prazo? Se existe uma outra alternativa para a gente buscar essa informação, mesmo que seja temporária. Então, ele é o cara que vai tentar remover tudo que pode fazer com que a equipe de desenvolvimento não consiga criar, não consiga desenvolver alguma coisa. E sempre vai facilitar também a comunicação entre a equipe, entre o PO, o dono do produto, e tudo que for necessário. Ele vai ser o responsável por manter o astral bom, né? Então, parece ser uma funçãozinha simples, mas a gente vai ver que não é sempre assim. O Scrum, basicamente, é o que está nessa tela aqui. Então, aqui nós vamos ter todos os papéis, todos os artefatos e as cerimônias que fazem parte do Scrum, né, desse modelo de desenvolvimento de projetos e que é adaptado aqui para o desenvolvimento de sistemas de computadores, de TI. Então, ó, nós temos aqui um lugar onde eu posso ter, aqui do meu lado esquerdo, aqui, ó, embaixo do Scrum Visão Geral, entradas, ideias, enfim, tudo que eu quero melhorar esse sistema acadêmico, eu quero dar uma ideia de como que eu posso, por exemplo, pedir um relatório para mim das minhas faltas. Eu consigo ver na tela, mas eu não consigo exportar. Né? Então eu vou lá como um aluno, eu como aluno queria ter um relatório das faltas, um relatório das notas. Né? Então isso, de alguma certa forma, chega até o Product Owner, até o PO, que vai ter isso listado. E ele vai ser o responsável por ordenar, por ranquear o que deve ser feito em primeiro lugar, em segundo e assim por diante. Uma vez que isso está ordenado e nós vamos começar uma sprint hoje, vamos dizer então que a nossa sprint tem 4 semanas, né? Vai durar um mês. Então, ela começou hoje, uma terça-feira, porque ontem foi feriado, né? E aí, então, o PO determinou, olha, esses 3 tópicos aqui em laranja tem que ser desenvolvido, tem que ser o nosso próximo incremento. Então, esses 3 tópicos saem da lista de backlog e vêm para o que a gente chama de sprint backlog. E aqui, então, vai ter uma cerimônia chamada reunião de planejamento de sprint, ou sprint planning. Né? Então, aonde o time de desenvolvimento aqui, um papel, vai, então, de alguma certa forma, analisar o que está sendo solicitado e se comprometer a entregar no final da sprint o que está sendo pedido. Ah, Lucas, mas e se for muito grande o que eles estão pedindo? Não tem problema. Lembra que a gente vai fatiar. Ó, então, esse cadastro aqui e ter a parte de relatório não vai ser possível entregar nesse período dessa sprint. Então, a gente deixa o relatório, fatiou, mas eu vou entregar para você toda a parte de cadastro. Ok. Então, eu fiz o meu planejamento e dentro desse meu planejamento, dos itens que eu vou entregar, eu crio as tarefas. Né? Então, vai ter pessoas dentro do time aqui que podem, de alguma certa forma, realizar tarefas. Então, eu vou desenvolver uma parte do projeto, uma pessoa lá vai desenvolver o cadastro de alunos, a outra vai desenvolver o cadastro de professores, o outro vai ser responsável por testar, e assim por diante. Isso, então, dentro de uma linha de um tempo, né, que é chamado de sprint. E a minha sprint, então, no mínimo 1, no máximo 4 semanas. Só que, a cada 24 horas, né, então amanhã, num determinado momento do dia, normalmente no começo do dia, 9, 10 horas da manhã, nós vamos ter, então, uma reunião chamada reunião diária. Né? É uma outra cerimônia do Scrum. Aqui, então, o Scrum Master vai ser o cara que vai chegar e vai falar, olha, de ontem para hoje, o que você fez e o que você vai fazer de hoje até amanhã, na hora da nossa reunião. E se você tem algum problema que eu possa te ajudar a resolver. Né? Então, eu vou lá como um desenvolvedor, eu passo status, olha, eu consegui desenvolver tantos % da funcionalidade, eu estou criando a parte da tela agora, eu estou acessando o banco de dados, ele passa um status rapidinho, essa reunião tem no máximo 15 minutos, né? E aí, se tiver algum impedimento de algum membro da equipe de desenvolvimento, o Scrum Master vai correr atrás para tentar resolver. Terminei a minha reunião diária,
continuo a sprint e continuo fazendo o meu trabalho, né? Então, eu termino uma tarefa, eu vou terminar essa tarefa do desenvolvimento do cadastro amanhã. Então, eu já pego uma outra tarefa, né, e começo a desenvolver até eu terminar toda essa parte da sprint, até chegar no final. Só que antes de chegar no final da sprint, antes de eu entregar o meu incremento, o meu trabalho pronto, é feita uma revisão, né? Então, a gente chama o PO, o Product Owner, chama as pessoas que estão interessadas naquela funcionalidade, então na parte de cadastro de alunos, de cadastro de professores, então vai chamar alguém lá da administração, que vai vir, olha, vamos mostrar como que funciona, né? Não tinha nada há 4 semanas atrás, hoje a gente já tem toda essa parte de cadastro. Então, você pode começar a cadastrar os alunos, pode começar a cadastrar os professores, salvar, né? Que nós vamos começar uma outra sprint, uma outra iteração. Vai se repetir todo esse processo, né? E nós vamos colocar mais incrementos, mais funcionalidades. Então, basicamente, esse é o Scrum. Só que, na hora que eu faço essa revisão, essa sprint review, junto com todas as pessoas interessadas, que é o showcase que a gente fala, a equipe do Scrum ainda não terminou, né? Ainda ela tem que fazer o que a gente chama de retrospectiva. Nós vamos, então, aqui lavar a roupa suja, vamos dizer assim, né? O que aconteceu de bom nessa sprint? A comunicação nossa foi boa, nós conseguimos resolver facilmente problemas de interface com o usuário, utilizamos um padrão que foi fácil, e assim por diante. Mas o que foi ruim? Olha, é ruim a nossa comunicação com pessoas terceirizadas, com o DBA, por exemplo, o Database Administrator. Eu não consigo falar com ele para ele incluir um campo que eu preciso lá naquela tabela, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa melhorar essa comunicação. Não, a gente precisa melhorar como que é o nosso documento de design, está muito macro, escrevi só algumas coisinhas, e se eu sair do projeto e alguém assumir isso daqui, não vai entender como que isso foi feito, como que foi desenvolvido. Então, é a hora da gente, vamos dizer assim, tentar fazer o que foi bom e o que eu posso melhorar. Pessoal, basicamente, esse daqui é o modelo do Scrum, né? A lista de produtos, a lista de backlog, perdão, os itens que são elencados pelo PO vêm para a minha sprint backlog, eu faço a minha planning, né? A equipe de desenvolvimento vai falar, não, dá para desenvolver, vamos quebrar essas histórias em tarefas, a cada 24 horas eu passo um status do que está acontecendo, do que eu fiz, mostro para o meu cliente o que está acontecendo, como que foi desenvolvido, né? Entrego aquele incremento, o meu cliente já pode começar a usar, e a partir daí nós fazemos uma retrospectiva. Feita a retrospectiva, normalmente termina numa sexta-feira, uma sprint, né? Então, até na última semana de setembro, na primeira semana de outubro, a gente começa uma nova sprint e assim por diante, né? Então, essa iteração contínua, né? E a gente, a cada iteração, entrega um incremento. Tudo bem até agora, pessoal? Eu falei meio macro aqui, mas só para a gente rever, então, tudo que eu disse naquele quadro lá que a gente viu. Então, tem a Sprint Planning, que é um planejamento da sprint, né? O que e como. É uma reunião que normalmente dura de 1 a 4 horas. Né? Então, todos aqueles itens que eu tenho de compromisso no backlog, o Product Owner que elencou, que mostrou que ele precisa, a equipe de desenvolvimento aqui, as pessoas, então, que vão pôr a mão na massa para que isso se transforme não só numa ideia, mas num incremento, num produto que eu possa utilizar, né? Ela vai, então, começar a fazer isso daí, e o Scrum Master vai ser o responsável para ver a evolução de como está indo, né? Teve algum problema em alguma tarefa, o que eu faço para resolver? Não vai ser possível entregar uma tarefa, né? Então eu vou lá conversar com o PO, ver o que pode ser feito, se a gente pode quebrar essa tarefa em outras tarefas e assim por diante, tá? Então essa é uma reunião de planejamento da sprint. Sempre no primeiro dia da sprint, começou a sprint hoje, é a primeira cerimônia, que dura de 1 a mais ou menos 4 horas. As reuniões diárias lá que eu falei para você, né? A partir de amanhã, então, eu, como equipe de desenvolvimento, vou ter que passar um status para o Scrum Master. E eu, como Scrum Master, tenho que ouvir o que a equipe de desenvolvimento fez
e o que ela vai fazer até amanhã. E se eu, como Scrum Master, posso resolver algum impedimento, algo que está bloqueando a equipe de desenvolver aquele produto. Né? Então, é uma reunião rapidinha, né? Não é para ficar contando história, aquelas coisas. É reunião de 15 minutos. Passou disso, já virou bate-papo. Né? Então, cada membro da equipe de desenvolvimento vai falar, eu fiz isso e pretendo fazer isso até amanhã. Né? Passei o status. Tem algum impedimento? Não. Então, bora, vamos para o outro. Né? Cada um passa o seu status. O que eu fiz de ontem para hoje e o que eu vou fazer até amanhã. Tá ok? E a próxima cerimônia é a Sprint Review. Né? Então, aqui, se vocês olharem no quadro aqui, essa parte em azul, Committed Backlog, todos os itens que a equipe se comprometeu a desenvolver. Ok. A gente começou, então, como not started, não foram inicializados ainda, mas durante a evolução da sprint, muitos itens passaram de not started para in progress, ou seja, eles estão em desenvolvimento. A partir do momento que eles eram finalizados, passava aqui para completed, né? E até que chegou num ponto onde todos estão completos, e aí então eu vou chamar todas as pessoas envolvidas no projeto, né? Então, a administração, a direção, enfim, alguém que vai ter alguma vantagem daquele produto, e a equipe de desenvolvimento mostra aquilo que foi feito. É uma reunião um pouquinho mais extensa, sempre um dia antes de terminar a sprint, uma reunião de 1 ou 2 horas, tá ok? Então, essa é a revisão da sprint. E a retrospectiva, aquilo que é feito no último dia da sprint, vamos dizer assim, né, pode ser feito em outros dias, não tem uma data certa, mas recomenda-se que faça-se no final daquela sprint. Né? Então, tudo aquilo que foi bem, what went well, né? E tudo aquilo que pode ser melhorado. Né? Então, o que foi feito de certo e o que a gente pode melhorar. Né? Não é o que... Eu até usei algumas vezes a palavra errado. Não, vamos tentar não falar isso. Né? Tudo aquilo que eu posso melhorar, tudo aquilo que eu possa fazer para que eu busque a perfeição. Também é uma reunião que tem uma sugestão de tempo aí entre 1 ou 2 horas. Pessoal, para finalizar, então, a parte do Scrum aqui. Sprint Review, Sprint Retrospective. Sprint Review mostra todo o trabalho, então, que acabou de ser concluído, né, para o cliente, para o Product Owner, para todas as pessoas que têm algum tipo de interesse naquele produto. E a retrospectiva, que é feita entre o time de desenvolvimento, entre o PO e entre o Scrum Master, identifica os pontos de melhoria para trabalhar na próxima sprint. Então, recapitulando, Product Backlog, a lista que o PO comanda, que ele ranqueia. Sprint Backlog, os itens que vão ser desenvolvidos naquela sprint, naquele linha do tempo que a gente definiu, de 1 até 4 semanas, é o tempo que eu vou trabalhar para entregar o incremento. Né? Daily Meeting, aquela que eu vou a cada 15 minutos passar meu status. Sprint Review, mostra o trabalho. Sprint Retrospective, o que eu posso melhorar. Acabei, começa-se um novo ciclo. Vou lá na lista do PO, o que você tem para a gente fazer agora? Esses 3, 4, 5 tópicos. Passa para Sprint Backlog e a equipe começa a desenvolver e assim por diante. Pessoal, esse é o primeiro modelo que a gente trabalhou, que é chamado Scrum. Tudo bem até agora? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar algum comentário? Fique à vontade aí. Viu, Lucas, o comentário que eu queria fazer é assim, para vocês pensarem, né? O Cláudio falou mais cedo do exemplo do WhatsApp. Aquele Isso. WhatsApp lá começou com uma mensagem de texto, né? Então, o dono do WhatsApp foi lá e falou assim, eu preciso de uma ferramenta que faça mensagem de texto, mensagem de vídeo, mensagem de voz, tudo que o WhatsApp faz hoje aí, digamos. Exatamente. Né? O que os caras do time de sprint lá foram fazer? Eles falaram assim, tá bom, nós vamos começar... O Product Owner, né, primeiro, o PO falou assim, tá, a primeira coisa de toda essa lista de coisas que a gente quer ter é a mensagem de texto. Sim. Então, essa mensagem de texto foi a que eles trabalharam no primeiro sprint, né? Foi no primeiro sprint. No primeiro sprint, lá no final, eles entregam essa mensagem de texto pronta e o povo já começa a usar.
No segundo Exatamente. sprint, agora vamos trocar a mensagem de vídeo. E Isso. assim vai e volta. E, incrementalmente, eles vão aumentando as funcionalidades do WhatsApp. Pedacinho por pedacinho, exatamente. Pedacinho por pedacinho. Então, é assim, é um negócio contínuo, né, Lucas? Que fica indo e voltando. Contínuo. Você lá no começo, ele já tinha a ideia de que eles queriam uma coisa muito maior do que aquele primeira coisa que eles lançaram, né? E muitas coisas vão surgindo, né? Eles devem ter tido a ideia de texto, depois vamos mandar o áudio, depois vídeo, e aí começou aquelas figurinhas e vai indo, né? Mas pode ser que tem muitas coisas que eles nem imaginavam e que foram surgindo, ou que alguém deu um toque, né? Que nem esse sistema acadêmico que eu usei como exemplo. Vamos fazer o cadastro primeiro, professor e aluno. Ok, mas a minha meta é ter um sistema acadêmico, mas eu comecei pelos cadastros. A partir do cadastro, vai começar a surgir um monte de novas funcionalidades, né? Que eu tenho em mente, que eu tenho como meta, mas vão ter outras que surgiram do nada. Opa, isso daqui dá para a gente colocar no sistema. Então, eu vou incrementando o meu sistema aos poucos, até ele conseguir ser um produto que atenda a maioria das pessoas. É aquela história da mudança, né, que o Cláudio também mencionou, né? De repente, Sim. na história do WhatsApp, lá no começo, eles nem imaginavam aquelas figurinhas, mas daí no meio do caminho alguém teve essa ideia, os caras fizeram e é um baita de um sucesso. Mas lá no começo ninguém imaginava. É isso aí. É um modelo, então, de desenvolvimento, no caso aqui, de sistemas de computadores, mas você pode utilizar esse modelo em qualquer área de trabalho, que ele vai se adequar perfeitamente. Valeu, Lucas. Toca o pau aí. Vamos lá, então, pessoal. O outro aqui, eu acho que vai ser um pouquinho mais rápido. É chamado de Kanban, né? É um outro modelo, né, ágil. Kanban, na verdade, é uma palavrinha japonesa que quer dizer sinal visual ou que quer dizer um cartão. E traduzindo para a nossa linguagem aqui, é o chamado post-it, né? Lá no Scrum, a gente utiliza até essa tabelinha aqui, né? As tarefas lá que eu quebrei, né? Tem a história do usuário, eu quebro em tarefas. Então, aqui, no primeiro dia da sprint, pode ser que eu tenha um monte de tarefa a ser feito, né? Aí, então, a equipe vai se auto-organizar e ver quem que vai fazer essa tarefa, quem que vai fazer essa e assim por diante, né? Então, aqui é o meu sprint backlog, ou o meu backlog, né? Aí, alguém do time de desenvolvimento pegou aquela tarefa e começou a fazer, doing, né? Até a hora que eu termino a tarefa e ponho como feita, né? Done. E isso, então, fica nessa transição de status até que eu consiga entregar um produto, até que eu tenha um incremento, tá? Mas aqui, para a gente não falar só em desenvolvimento de software, o Cláudio mostrou lá para a gente a metodologia tradicional, aí tem os modelos ágeis, agora que nós estamos falando, o Scrum e o Kanban, tá? Mas se a gente fizer a pequena analogia, o modelo tradicional lá, o cascata, a gente pode entender como se fosse um avião, um Boeing 747, tá? Ele é altamente complicado, mas para ele sair do chão, ele precisa que todos os incrementos dele, a asa, o motor, o sistema de navegação, enfim, os radares, tudo que compõe o avião tem que estar funcionando, né? E é um produto que tem sistemas redundantes, né? Ele precisa ter um ou dois sistemas que faz a mesma coisa, porque se um ficar inoperante, o outro assume. Então, aquele é um modelo tradicional, eu tenho que ter todos os passos definidos. Agora, o Scrum, que a gente acabou de ver, vamos pensar que é como se fosse um sapo, o bichinho mesmo, né? Eu posso chegar perto dele e falar, nossa, olha que bonitinho, eu vou fazer um carinho nele, mas só que a gente não sabe como que um sapo se comporta, é totalmente assim, como eu posso dizer, não que imprevisível, né? Mas a gente não tem a noção do que ele vai fazer, né? Então, eu tenho que, às vezes, esperar pelo inesperado, né? Como o Cláudio falou lá, não é um foguete, agora é um helicóptero. Não precisa do helicóptero, um planador dá, né? Então, percebam que a gente mudou, inesperadamente, o comportamento do cliente mudou, né? E pode ser o contrário, né? De um planador eu tenho que construir uma nave espacial, né? E isso eu tenho que me adaptar.
E o Kanban, pessoal, só para eu colocar aqui a ideia para vocês, é como se fosse um médico que vai trabalhar no setor de emergências de um hospital grande, por exemplo, lá de uma cidade grande, aqui na região nossa aqui de Campinas, né? Tem um hospital grande lá aqui que chama Mário Gatti, e eu vou trabalhar na emergência. Eu, médico, eu sei que eu tenho que chegar lá e salvar vidas, mas eu não sei o que eu vou fazer. Pode ser que chegue apenas um arranhão, ou pode ser que alguém infartado, ou alguém que, sei lá, teve um acidente de carro. Eu não sei o que fazer. Né? Por isso que o Kanban é para situações um pouco mais caóticas. Como que é isso? Deixa eu explicar rapidamente para vocês. O Kanban tem alguma, como eu posso dizer, similaridade com o Scrum nessa parte de distribuir as tarefas, tá? Mas aqui, por exemplo, a gente tem a reunião diária, a gente tem a revisão de qualidade e revisão do status do serviço. Para a gente sair de sistemas de computadores, deixa eu usar rapidamente um exemplo aqui. A minha esposa, ela trabalha na área de saúde, ela é farmacêutica e ela é responsável por uma parte de oncologia. Oncologia é aquela parte de tratamento de câncer. Então, todo dia, na clínica que ela trabalha, ela tem lá uma lista de pacientes que vão ser atendidos, que vai fazer quimioterapia ou tomar algum tipo de medicação, tá? Então, ela tem uma lista lá dos pacientes que vão ser atendidos, né? E quais os medicamentos que precisam ser manipulados, que precisam ser, como eu posso dizer, gerenciados nas doses, tudo certinho, para que não tenha problema, né? Então, ela tem uma reunião diária e ela tem lá uma tabela com aquele to-do, né? Então vai vir o paciente 1, paciente 2, paciente 3, o Zé, a Maria, o João e assim por diante, tá? Só que no meio do caminho, no meio do dia, pode ser que um paciente faltou, né? Teve um problema, não pôde vir, e agora o que eu faço? Eu posso chamar um outro, não chamo, mas aquela medicação que eu fiz para o paciente que estava agendado às 11 horas da manhã e ele não veio, ela tem que ser aplicada ainda hoje, porque não pode ficar em solução durante mais de tantas horas, né? Então percebam que o inesperado está acontecendo, né? Então eles vão ter que ver se tem alguma outra tarefa, algum outro paciente que pode receber aquela medicação, ou se não vai perder, né? Então isso vai acontecendo e a cada ciclo tem que rever o status do serviço, né? O que eu posso fazer então para perder menos medicamentos? O que eu posso fazer para atender o maior número de pacientes possível, para não ficar em espera e assim por diante. Então, é um método, né? Método não, é um modelo que vai trabalhar com essas partes um pouco inesperadas, né? Um exemplo que a gente tem aqui, só para finalizar, prometo para vocês, nós vamos no cinema. Quando? Não sei, um dia dessa semana. Então, o desafio é ir ao cinema hoje à noite e assistir um bom filme em companhia de amigos e se divertir. O ponto inicial, saindo do trabalho às 18h30. Isso é o que eu sei, né? Isso é uma meta que eu tenho para fazer. E aí, então, a gente precisa começar a criar umas historinhas, mapear umas historinhas, né? Que filme que eu vou assistir, como que eu vou, que cinema que vai ser, se vai ser num shopping, ou se vai ser num lugar que é só cinema. Enfim, percebam que ir ao cinema tem muitas coisas que a gente precisa identificar, mapear. Então, no Kanban, ele usa aqui os post-its, ou a parte visual, né, sempre da esquerda para a direita, numa ordem cronológica, sem muitos detalhes, a princípio, e sem categorizar, né? Então, ó, a gente vai no cinema, que filme que eu quero assistir, né? Então, todo mundo coloca o nome lá, para ver quem pediu o mesmo filme, ou qual filme que ganhou, como que eu vou, e assim por diante. Coloca tudo o que é necessário para a gente ir no cinema naquele dia que a gente combinou, tá? Aí, depois das cores aqui amarelo, como o Kanban é visual, aí a gente pode categorizar os passos que podem ser agrupados, né? Então, uma organização, um transporte, um pagamento. Ó, então, nós vamos de ônibus ou nós vamos de Uber. Então, a gente põe aqui a parte de transporte. Nós vamos dizer que o Cláudio vai ser o responsável por comprar os tickets e distribuir para a gente aqui,
né? Então, depois todo mundo faz uma transferência ou paga diretamente o Cláudio, e assim por diante. Depois, na hora que terminar o filme, como que a gente vai embora, né? Então, tem todo o processo de voltar para casa. Então, eu posso categorizar, pegar as histórias que têm a mesma categoria, né? Como que eu vou pagar, que filme que eu vou assistir, como que eu vou embora. Então, a gente coloca as categorias em uma outra cor. Kanban sugere laranja, tá? Depois, passo 3, adicionar detalhes ou variações em azul, né? Então, visual Kanban, de novo, né? Vou colocar aqui uma outra cor que vai me dizer qual que vai ser o meio de pagamento. Ó, pessoal, como é o Cláudio que vai pagar, então todo mundo transfere lá o valor do cinema e da pipoca para ele, sei lá, R$ 50 na conta dele até hoje, tá? E executa o pagamento. Manda um print, um comprovante de transferência, e aí o Cláudio vai lá, ele é o responsável, a gente chega no shopping, ele vai lá e compra os bilhetes e distribui para a gente, tá? A mesma coisa o filme, né? Vamos escolher o filme. Que gênero que você quer? Vamos assistir o trailer, ouvir os comentários, até que na hora a gente decide que numa semana vai ser filme de humor, na outra vai ser de terror e assim por diante. Eu vou adicionar detalhes, tá ok? E um outro, quem realiza ação, né? Então, percebe que a gente vai evoluindo as categorias, né? Aqui eu estou colocando como verde, então, quem que vai executar determinada ação. Então, quem que vai levar até o cinema? Uber? Alguém tem carro? Ônibus? Né? Quem que vai pagar os bilhetes? O Cláudio. Deixa que ele paga, que não tem problema. Depois a gente acerta com ele, tá? E assim por diante. Então, percebe que de pequenas historinhas, pequenas coisas, sem muitos detalhes, a gente consegue categorizar e ver quem vai executar, né? Aí volta naquele exemplo que eu falei para vocês lá da minha esposa, né? Ela tem lá, então, todos os pacientes que ela vai ter que atender naquele dia, né? Tem que conversar com a equipe de enfermagem, que vai ser responsável por aplicar a medicação nos pacientes, e assim por diante. E para cada tarefa, eu defino um tempo. Falo, olha, para a gente definir qual é o filme 5 minutos, para a gente fazer a transação para o Cláudio, para ele pagar os bilhetes mais tantos minutos, para a gente chegar até no shopping e entrar na sala do cinema mais tantos minutos, e assim por diante, tá? Então, a gente define os tempos para que numa próxima iteração, numa próxima repetição, eu consiga fazer num tempo menor, né? Então, aqui a gente vê que aparece a palavra MVP, que o Cláudio falou, Minimum Value Product, né? Uma primeira versão com os mínimos de requisitos necessários para que funcione. Então, digamos que no passo anterior, para a gente fazer tudo aquilo lá, vamos para o cinema, define quem vai pagar, como que a gente vai, que filme que vai assistir, demorou, sei lá, 3 horas. Na próxima vez, a gente tem que executar mais rápido isso, né? Então, sempre buscando, através das iterações, uma melhoria contínua, né? Para sempre executar de forma mais rápida, né? E dentro dessas iterações, a gente consegue identificar facilmente o que é uma pessoa, como que ela vai interagir, né? Agora eu estou usando IN, interação, como que ela vai se comunicar com o sistema. Uma história que é épica, que a gente, para desenvolver, vai ter que quebrar em partes, né? As funcionalidades e as histórias que os usuários contaram, né? Então, a gente vai ter que incrementar essas histórias para que elas saiam do papel e consigam, de alguma certa forma, ser descritas e serem executadas. Então, o Kanban, pessoal, é mais ou menos como se fosse aquela parte de post-its, né? O que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo, o que eu já fiz, né? Terminei. Começa novamente todo o ciclo, né? Lembrem sempre do Kanban do médico que vai atender num hospital, numa emergência, né? Ele sabe o que ele tem que fazer. Né? A gente, como desenvolvedor de software, eu sei que eu tenho que desenvolver sistemas de computadores, né? Mas pode ser que eu chegue amanhã, mudou a estratégia de negócios, não vai ser mais isso que a gente vai desenvolver, vai ser outra coisa. Beleza, né? Vamos entender, começar a fazer e continuar, melhoria contínua, né? E assim por diante. Eu acho que é isso, pessoal. Alguma dúvida, críticas, sugestões, alguns comentários? Acho que já estou em cima do tempo aqui. Já tá um pouquinho em cima do tempo, Lucas, mas eu quero começar agradecendo, né? Não só o Lucas, mas também o Cláudio, pelo tempo dedicado aqui e tudo mais.
Galera, se alguém tiver alguma pergunta e quiser deixar aqui no chat, eu tenho um comentário para fazer, Lucas, acho que tu consegue nos ajudar melhor. Mas eu vi Vamos ali que a lá. gente fala muito sobre a parte de TI, é mais uma pergunta, na verdade. E o que eu fiquei pensando aqui é, poxa, será que é só desenvolvedor que trabalha com isso? Ou as equipes são formadas por pessoas de formações diferentes? Tu sabe contar pra gente como isso está funcionando hoje no mercado? Sim, sim. Normalmente não é só desenvolvedor, né? É uma pessoa que tem um certo conhecimento em sistemas, né? Mas eu posso ser um designer, eu posso ser um tester, eu posso ser um desenvolvedor que vou codificar, eu posso ser um analista de negócios, enfim, né? Não necessariamente tem que ser como a gente diz na época da escola, né? Um nerd, o cara que vai entender só daquilo, né? Hoje se fala muito em soft skills, né? Eu saber um pouquinho de tudo é melhor, né? E dentro do Scrum existe um conceito de rotatividade, né? Você não tem um título, não importa o título que você tem, né? Mas sim que você vai rodar. Uma hora eu vou desenvolver, uma hora eu vou testar, uma hora eu vou ser o responsável por conversar com o cliente, uma hora eu vou ser o Scrum Master, assim por diante, tá? Então, não necessariamente é uma pessoa com formação específica para trabalhar dentro de uma equipe multidisciplinar. E outra nessa coisa, história, né? Fala, Cláudio. Fala. Dar um exemplo totalmente fora, né? Eu comentei, né, que hoje a gente consegue usar né, essa definição né, esse framework do Scrum e a ideia de agilidade em geral nas mais variadas aplicações. Né? Aqui em casa, por exemplo, a gente tem um backlog, né, de coisas de reformas, melhorias, coisas que a gente quer comprar para casa, coisas que precisa fazer. Isso. Então, a gente vai populando uma lista de coisas que precisa, né? Precisa comprar a cortina da sala aqui, trocar a poltrona da sala, e tal, e aí por diante. E aí eu trabalho junto com os outros membros do time aqui, priorizando. Qual que é mais importante? É importante, puxa, tá doendo minha costa, o colchão tá ruim, então o colchão é mais importante que a poltrona, ele vai pro topo do backlog. Né? Isso. E aí a nossa sprint é a sprint de um mês ali, que é o cartão, que o cartão dura, né? Então, saber o quanto a gente consegue entregar dentro da sprint seria o tanto que a gente consegue comprometer do cartão de crédito ali. Né? Então, poxa, esse mês dá para comprar o colchão, mas dá para comprar também aqui, né? Então, a gente, em cima de uma lista priorizada, a gente define dentro da sprint nossa de um mês, né? Aquilo que a gente consegue entregar dentro do mês, ou seja, aquilo que dá para comprar dentro do mês. E aí distribui ali quem vai fazer, quem vai ver isso aqui, quem vai atrás descobrir qual é o melhor colchão para comprar, né? Preço de poltrona. Então a gente faz Então, assim, é brincadeira, o que a gente faz realmente. Mas, assim, dá para aplicar em várias coisas. Como eu comentei na IBM, tem o setor do jurídico que está usando isso hoje, RH. Então, assim, aí o skill vai depender do skill, né? Que é necessário para. Na definição, é assim, tipo, um time ágil, quais os tipos de skills eu preciso num time ágil? Os skills necessários para entregar aquilo que a gente propõe que seja entregue. Então, esse é meio que. Não pode ser. Né, Cláudio? Se o que você for entregar for um sanduíche, você precisa de um cozinheiro, de um padeiro, de um. Né? Se o que você for entregar for software, você precisa de um desenvolvedor, de um tester, de um. Tester, exato. Talvez um BA. Uma coisa legal que eu achei que o Lucas comentou, né, dessa rotatividade dos times. Isso acaba que o Scrum, ele incrementa o produto, mas se você for pensar, ele incrementa até as habilidades das pessoas, né? Porque hoje eu sou desenvolvedor, isso eu já sou super bom. Amanhã eu estou fazendo teste que eu não sou tão bom ainda, mas eu vou aprender, vou melhorar naquilo. E no final de tudo, eu acabo aprendendo um monte de coisa, né? Dentro dessa história aí de ficar rodando de função aí. Então, acho que... porque outra coisa importante é o lance da ideia da missão que tem que ser cumprida, né? A gente deixa de falar assim, eu preciso fazer a minha parte e peguei minha parte com sucesso, se falhou foi por causa de outro. Né? Então, esse pensamento de que precisamos entregar faz com que no momento de aperto, o cara que faz o teste, ele fala, puta, deixa eu aprender a desenvolver também, porque eu posso ajudar os caras que tá toda a sprint fica apertada dos caras, né? Ou o contrário, o desenvolvedor fala, poxa, eu vou aprender a testar também, porque todo fim de sprint fica gargalo no teste ali, a gente quase falha, né? A gente quase não entrega o que precisa entregar, porque... Então, esse ownership, né? Essa responsabilidade compartilhada faz com que as pessoas começem a se desenvolver e tenham a responsabilidade pelo todo, né? Não só pela minha parte, mas
tudo que importa. É fazer o piloto ganhar a prova, né? Não é só eu apertar o meu parafuso aqui na hora do pit stop. Legal. Muito legal. Obrigado, viu, Cláudio? Aqui, Obrigado. ia vir, para fechar, ia ser um case, mas a gente já deu exemplo, a gente já eu deu acho exemplo da até- SAP, deu exemplo da lanchonete, acho que já cobrimos aí E essa ideia. o case é o case da American Airlines, que a gente já mostrou nos outros workshops. Então, eles conhecem do que se trata. Mas a ideia de falar do case aqui é o quê? Eles tinham um problema, que era o negócio de reagendar lá os voos cancelados. Eles partiram de um design thinking para pensar como eles iam fazer a resolução daquele problema. Chegaram em algumas conclusões usando o design thinking pensando no usuário, né? E é essa outra conexão aqui com o que vocês mostraram ali, né? Você tem as tarefas, você tem tudo, você está fazendo uma empatia com o usuário, né? Porque você está pensando como que o usuário vai usar isso aqui. É ele que vai te contar e você vai construir a partir do que ele fala, né? Uhum. Então, dentro dessa história da American, aí o Design Thinking fez isso. Aí entra a turma do Ágil que vai efetivamente construir aquilo, né? A partir de histórias. Eles primeiro construíram lá um ambiente na nuvem, depois eles construíram a funcionalidade X, depois a funcionalidade Y. E durou lá 4 meses, como a gente já falou. Essas 200 histórias, provavelmente não fizeram as 200 histórias, mas foi para o topo dessa lista de 200 aquelas que faziam mais impacto, né, que foram implementadas primeiro. Né? Exatamente. Então, amarrando os outros workshops com esse, vocês veem que é tudo uma coisa só, né? E tudo construído na nuvem, que foi lá o que vocês escutaram no primeiro workshop, né? Então, eu acho que é legal fazer essa amarração. E daí, para finalizar também, o que eu ia pedir para vocês, façam o curso no OpenPTech. Vocês vão ter mais tempo, né? Com mais calma. Eu sei que às vezes aqui, porque tem muita coisa para falar de ágil, né? Então, às vezes passa meio rápido em alguma coisa. Né? Então, façam o curso no OpenPTech, que lá vocês vão ter mais tempo, vocês vão poder fazer no tempo de vocês, ler com mais calma, e o que o Lucas e o Cláudio mostraram aqui vai fazer mais sentido para vocês, a partir do momento que vocês fizerem o curso. Porque daí vocês vão ter mais exemplos, mais coisas, e vai começar a fazer mais sentido. E como o Cláudio falou, dá para usar no dia a dia. Dá para usar no dia a dia. E qualquer dúvida, fala com a gente. Eu prometi na semana passada criar o Slack e colocar os professores, ainda não fiz, mas eu juro por Deus que essa semana sai, tá bom, professores? E aí vocês podem mandar as perguntas através do Slack, nós vamos ter lá os nossos especialistas todos ajudando vocês com essa parte do conteúdo, tá bom? Obrigado, Lucas, obrigado, Cláudio, foi muito legal. Obrigado, valeu mesmo. Prazer todo nosso, gente, obrigado pela oportunidade. Obrigado, valeu, pessoal. Valeu. Parabéns pela dedicação aí. E obrigado a todos que compareceram. Obrigado, Bruno.